Eu quero falar sobre Isaías 43, minha filha, versículo 18, se eu não me engano. Eu vou abrir o caderno aqui só para eu pincelar rapidamente. Tem um abraço também para os irmãos, um saludo, né, do apóstolo Gabriel. Ele liberou uma palavra para nós, que esse ano é um ano de dupla honra sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Um ano em que veremos o crescimento. É incrível isso, porque eu não falei nada com ele. Mas olha só, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Daqui a 42 minutos, vira o ciclo. O que você fez esse ano já foi feito. O que você não fez, você tem a oportunidade de fazer. Então, assim, quando zerar o relógio, a gente zera os contadores e venhamos começar a agir, né, de uma forma específica, uma forma que a gente deixou, né, de agir esse ano de 2024. E o versículo 19 que diz: vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Será que, assim, às vezes a gente fica tão distraído, Dudu, que a gente não consegue ver o que Deus está projetando, o que Deus está fazendo. Só que Ele também quer nos fazer participantes daquilo que Ele está fazendo. Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está abrindo um caminho no deserto. Ele está abrindo um manancial onde não há vida, onde não há águas. Ele está fazendo uma coisa nova. Aleluia! Glórias a Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 2, nos fala que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Irmãos, nós temos vivido aí, né, a igreja está com 5 anos, vamos colocar assim, né? Iniciamos lá em 2020, veio a pandemia, paramos, aí zerou os contadores de novo, começamos de novo e estamos aqui. Viemos plantando. Olha o que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Isaías 43, 19, ele fala: estou fazendo uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Deus é quem dá o crescimento. Mas a gente precisa exercer, né, o nosso papel de plantar, de regar. E Deus está fazendo uma coisa nova. Até falei isso, né, sábado, que a gente planta, não é verdade? Mas sem saber se realmente vai nascer, é ou não é? E de repente, quando você vê, está lá brotando, né? E glórias a Deus por isso. E eu acordei no dia 3 de dezembro com a seguinte frase: é tempo de você ver aquilo que com tanta dedicação você plantou crescer. E aí eu trouxe para o plural, para nós como igreja: é tempo de vermos o que com tanta dedicação plantamos crescer. É tempo de alegremente contemplarmos o fruto do nosso trabalho em nossas vidas, família e igreja. Salmos 126, versículos 5 e 6 falam: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria, aleluia. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes, aleluia, aleluia, aleluia. Quanta dor, irmãos, nós sentimos esse ano. Essa dor foi a dor que consolidou a cura, e é a dor que vai consolidar a cura que nós iremos promover para nossas vidas, para os nossos familiares.
Enfim, eu não vou falar tudo, porque não dá, irmãos. Eu quero ler segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quem quiser ver essa mensagem completa, está na live de sábado. Eu ainda vou pegar ela também e colocar no YouTube. É importante que todos os irmãos da igreja assistam, tá? Porque aqui eu vou dar só uma pincelada rápida. O que significa crescer na graça? O entendimento que tive, crescer na graça está ligado a darmos Jesus na mesma medida que temos Ele. E Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, que quem semear pouco, pouco também colherá. E quem semear muito, muito também colherá. Qual é a medida de Jesus dentro de mim e de você? Essa é a medida que temos para dar. Se é pouca, busque mais. Se é muita, busque mais. Para que a gente possa cada vez mais dar Jesus. É importante nós darmos Jesus para outros, porque muitas vezes nós recebemos Jesus, recebemos a sua graça e colocamos ela na carteira e guardamos no bolso. Está aparecendo até a nota de 100 e de 200, ninguém partilha mais. Né? Vamos partilhar Jesus, vamos doar Jesus. Aquilo que você tem, existem outras pessoas que precisam ter. Esse amor que vocês falaram, que vocês sentiram aqui, outras pessoas precisam, estão carentes disso, sabe? Carentes desse amor, dessa misericórdia, carentes dessa paixão pelo Evangelho, carentes. Fazermos outras pessoas conhecedoras do perdão e amor que recebemos de Jesus. Isso é crescer na graça, é fazer a graça multiplicada, porque a graça não é só para mim, a graça que me alcança, ela precisa ser transferida, sabe? Ela precisa alcançar outros. Crescer no conhecimento do Salvador está ligado ao nível de fé e confiança que tenho para viver o sobrenatural. Tempo, irmãos, de realmente nós abrirmos mão do natural para vivermos o sobrenatural. Faça isso. Às vezes os nossos olhos podem não ver o que Deus está fazendo, porque estamos desligados, desconectados, mas num momento, um momentozinho, por menor que seja, que você se conecta com o Senhor, você vê a coisa nova que Ele está prestes a fazer. Está ligado a Ele. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mais uma vez eu repito, crescer no conhecimento do Salvador está ligado ao nível de fé e confiança que tenho para viver o sobrenatural. Dessa forma, veremos as sementes crescerem. Creia que chegou o tempo daquilo que você semeou crescer. O que você tem semeado? É tempo de você colher isso, é tempo de ver isso crescer, ver isso se potencializar, irmãos. Sabe, às vezes a gente faz, age, mas sem fé. Vem para cá que essa música lá embaixo está me desconectando. No nome de Jesus, Luriel vai vir para cá, o ele, Lato, vem para cá. Glória a Jesus, não, aí a gente vai ficar com calor. Glória a Deus, Senhor, nós abençoamos essas famílias aqui ao redor, Pai. Mariné e Laura, a gente faz isso praticamente todo culto. Senhor, no nome de Jesus, venha sobre os céus de Três Córregos, Senhor.
Venha, Senhor, continue fazendo a Tua obra, Senhor, nessa região. Obrigado, Pai, pelas igrejas que o Senhor tem trazido para cá, para essa região, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, por todas as famílias, Pai, que têm sido restauradas. Ó Senhor, e nós te pedimos que mais famílias venham ser restauradas, realiançadas, Pai. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, que envie os teus anjos em cada beco, viela, cada rua, Senhor, desse bairro, Senhor. Ó Deus, onde estiver alguém, Senhor amado, perdido, Senhor. Ó Deus, nas drogas, enfiado na bebida, Senhor, ó Deus, sem rumo, sem direção, Senhor, que eles sejam ministrados, Pai amado, pelos teus anjos ali, os cooperadores da obra do Espírito Santo, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Venha sobre os céus aqui, Senhor, desse bairro, Pai. Abençoe as famílias, Senhor, que moram aqui embaixo, que moram nessa rua, que moram do lado, Senhor, que moram na frente, que moram lá na rua Caxambu, Senhor, ó Deus, em cada vila, Senhor, ó Deus, desse bairro, no nome de Jesus, vai encontrando, Pai, os corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia, irmãos, chegou o tempo de você ver aquilo que com tanta dedicação você semeou, você vê crescer. Por isso aqui, irmãos, a gente tem a prática de sempre falar de nós nos dedicarmos ao Senhor, nos dedicarmos ao reino. Só que hoje eu quero abrir um parênteses aqui e dizer, e colocar ainda um asterisco em cima, e dizer, é tempo também de nós nos dedicarmos mais à igreja. Nos dedicarmos mais à igreja, pagarmos o preço mesmo. Por isso. Porque isso não pode morrer em nós, irmãos, não pode acabar em nós. Chega desse negócio de poucos pagarem um preço por aquilo que o Senhor está estabelecendo, por essa coisa nova que Ele está fazendo, por aquilo que Ele está prestes, ó Senhor, a realizar. É tempo de todos se envolverem. Numa guerra, irmãos, o capitão sozinho não vence. Numa guerra, o general não vence, mesmo que ele esteja sentado lá na cadeira, ele não vence. Todos precisam se envolver. Todos, os de perto, os de longe. Estava assistindo um filme ontem, isso, que eu fui ainda fazer o sorvete, temperar o frango, né? Aí estava lá e fiquei vendo um filme enquanto estava fazendo isso. E eu vi um filme de guerra, irmãos, e falava sobre o tráfico de crianças, falava sobre os homens bomba, e sobre a milícia, né, nos países islâmicos. E o general da cadeira conversando ali com o chefe de estado, né, ministro de relações exteriores, todos envolvidos, porque em uma casa, dentro desse país que acontecia essas coisas, lá dentro dessa casa, tinham 4 homens sendo preparados com coletes de bombas para explodir em algum lugar. E eu achei isso interessante porque eles conversando ali, e enquanto isso havia também uma general, né, no campo de batalha desse país, uma mulher, e aí vários outros, né? Até o sargento, que era o camarada que estava com o gatilho na mão, que era o que recebia todas as ordens. E eles estavam com o alvo já pronto para enviarem um míssil para explodir aquela casa. Só que de repente veio uma menininha com um cesto de pães e se sentou do lado da casa, no muro, na rua, para vender os seus pães. E aí voltou tudo. O sargento tirou o dedo do gatilho e foi voltando, até chegar no ministro lá de novo. Até que enfim eles decidem explodir aquele lugar e a menina morre. Para se fazer grandes coisas requer sacrifícios.
E eu estou disposto a me sacrificar por qualquer um que aqui está. E vocês sabem disso. Mas só que eu sozinho não vou vencer essa guerra. Nós precisamos de fato agora, não apenas olharmos para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento da nossa família, mas passarmos a olhar para o crescimento da igreja. Eu me lembro quando o pastor Gilson veio aqui pela primeira vez e ele falou: cara, vocês têm um lugar tão bacana, tão legal, tão aconchegante. Mas e aí? Falta a gente se envolver mais. Sabe? Estarmos mais presentes. Eu sei que tem irmãos aqui que são de outro município, mas os irmãos daqui, da cidade, a gente se envolver mais. Esse vai ser um ano que a gente vai ter uma agenda muito cheia, irmãos. Então a gente vai começar a fazer culto da família, para que a gente possa orar especificamente pelas famílias e vocês possam convidar seus familiares, amigos, parentes. Vamos abrir as agendas, vamos fazer pelo menos uns 2 cultos para casais específicos aqui na igreja. Esse ano a gente vai voltar às células. Ainda vamos sentar para conversar como é que vamos fazer isso, mas não vamos precisar fazer uma célula na cidade, uma célula aqui, talvez uma célula em Albuquerque, e nós vamos voltar isso. Mas não para ficar só a gente, você está entendendo? Porque fazer uma célula para ficar só a gente, ela não multiplica, a célula morre. A gente precisa realmente potencializar e levar Cristo para outros. E agora eu estou falando a respeito do crescimento da igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto me pegou, irmão, essa semana, porque eu creio nisso. Ele começou e há de completar. Só que o mais interessante é que quando chega em vou pegar uma pilha ali ou não? Deixa eu pegar aqui. Poxa, ninguém deu um glória a Deus. Aleluia. Eu vou antecipar aqui, mas em Lucas, no capítulo 10, versículo 2, Jesus ele fala que, olha ali, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita, para a sua obra. E o que eu tenho orado nesse tempo é isso, irmãos. É tempo de a gente se envolver de fato para fazer acontecer, sabe? Nos empoderarmos da palavra do Senhor que disse: vocês estão vendo? Estou fazendo uma coisa nova e ela está prestes a acontecer. É tempo da gente se fazer participante disso, porque o Senhor deseja nos fazer participantes disso. Irmãos, é muito bom quando a gente, por exemplo, eu falei no sábado, vira e mexe eu recebo ligação de pessoas que passaram pela minha vida lá atrás, falando assim. Tem um dia que de madrugada, Breno, um rapaz me ligou: cara, eu quero te agradecer por tudo, cara, por todas as palavras que você investiu na minha vida, por todo o tempo que você orou por mim, pelos conselhos, cara, eu aceitei Jesus, glória a Deus. É muito bom quando você vê aquilo que você semeou crescer, ganhar forma. Irmãs, o tempo que vocês dedicam vindo para cá, lavando esse chão, lavando o banheiro, tirando a teia de aranha, e o pastor falando: tem mais uma ali. Glória a Deus. As irmãs olharam para ver se tinha mesmo, viu?
Pessoal, vocês do louvor, cara, vem pra cá, se sacrificam, vem mais cedo no sábado, às vezes sai do trabalho direto pra cá, vem lá de Nova Friburgo pra cá. Cara, vocês estão semeando. E é tempo de vocês verem tudo isso que vocês estão semeando crescer. Só que agora é um tempo que a gente precisa de não mais apenas focar no templo, nas quatro paredes, mas lá fora. Chega do teu muro, ô vizinho, vamos lá na igreja, vamos lá hoje, vamos lá, vai ser top, vamos lá, vamos orar pela tua vida, vamos lá. Quanta gente, irmão, chega perto de você, só lamenta da vida, e na maioria das vezes a gente lamenta da nossa também, enquanto nós temos a esperança que ela precisa. Eu que falei no sábado, que às vezes é mais fácil nós falarmos mal da igreja, mal do pastor, do que falarmos bem dela e dele. Por mais que você tenha 1000 motivos para falar mal da igreja ou mal do pastor, você tem recebido algo de bênção aqui. É tempo de usarmos os nossos lábios para abençoar mais. Falarmos bem. Mas que você tenha motivos para dizer, mas alguém chegar para você, ei, como é que é lá na tua igreja? Que às vezes pode chegar alguém e falar, ih rapaz, misericórdia, eu estou até pensando em sair de lá, não sei se aqui tem isso, né? Mas enfim. Eu falo, cara, é uma bênção, cara. É um lugar que a gente desfruta da glória de Deus. O Senhor tem mudado a minha vida, tem mudado a minha história, lá naquele lugar. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela apenas ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Então ela disse, eu vou até Ele. Se eu apenas tocar na ponta das suas vestes, serei curado. Ela só tinha ouvido falar. O cego de Jericó ouviu falar que Jesus estava passando por ali, por Jericó, e começou a gritar, ô Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jairo caminhou por horas para encontrar Jesus, porque tinha ouvido falar da fama de Jesus, e então levou Jesus até a sua casa, e a sua filha foi ressuscitada por Jesus. É tempo de fazermos a boa fama sobrepor tudo aquilo de ruim que às vezes a gente fala, pensa a respeito da igreja, a respeito do pastor, cara. Os que caminham aqui mais perto, eu acredito que já deu para ver o nosso coração, cara. É tempo da gente mergulhar mesmo nisso, cara. Tem tantas pessoas que querem a presença que você sente aqui, Breno. Tem tantas pessoas que querem, Márcio, esse amor que você sentiu aqui. Tem uma diversidade de igrejas na face da terra. Sim, cara, mas existem pessoas que são para você trazer para Cristo. E quem sabe para ficar aqui também. A colheita é grande, irmãos, mas os trabalhadores são poucos. E eu acredito que se a gente trabalhar direitinho, no final do ano nós não estaremos mais aqui. Uns 5 aí acreditaram, glória a Deus. Só precisa de 2, né? O que 2 concordar na terra será ligado lá no céu. Então, glória a Deus. Irmãos, a Júlia já está me olhando assim, Vou falar mais uma vez, irmãos. Não é que eu esteja orando, não, mas quem sabe não estão construindo aquele galpão ali para a gente alugar no futuro, ou até para a gente ganhar, comprar. Se a gente trabalhar direitinho, a gente consegue, Lúria.
Deus ajuda quem? Cedo madruga. Então vamos madrugar na oração, orando, falando: Senhor, enche aquela igreja, Senhor, aviva, Senhor, leva meus filhos para a igreja, Senhor, leva meu marido, Senhor, leva minha esposa, leva, Senhor, meus primos, Senhor, meus parentes, Senhor, meu colega do trabalho, Senhor, aquela pessoa que eu conversei hoje no ônibus, Senhor, leva aquela pessoa para lá, Senhor. A oração move desligou. A oração move o coração de Deus. Em outras traduções, move o braço do Senhor. A oração move. Vamos madrugar e orar, irmãos. Orar pela igreja. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não espere tudo de mim, dos pastores. Você também precisa crescer e fazer discípulos, ganhar almas, saquear o inferno, libertar, curar e salvar a sua família. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, chega do nosso comodismo, de ficarmos sempre falando somos poucos e vão ficar assim mesmo. Não, nós somos poucos agora, mas trabalhando para sermos muitos. Esse será o nosso lema para esse ano, a partir de hoje. Somos poucos agora, mas trabalhando para sermos muitos. Somos poucos agora. Carrega isso, Gui. Em nome de Jesus. Gente, olha, quando eu inculco com uma coisa, se precisar eu prego isso aqui todo sábado, toda quinta, todo dia, até que a gente que fique encucado aqui, a gente sai daqui assim: somos poucos, mas trabalhando para sermos muitos. Somos poucos, igual um robô, somos poucos, mas trabalhando para sermos muitos. É tempo de fazermos isso, cara. E pegar aquele que está tipo assim: não vou na igreja. Vambora, cara, vambora para a igreja, cara. Acorda, levanta, vamos nessa. Irmãos, eu vou dizer para vocês, desde que me converti, cara, dificilmente eu faltei um culto. Por muitas vezes eu estive aqui, irmãos, passando mal, pregando. Esse ano, quantos cultos você deixou de vir por nada? Para e pensa, não me responda. A pastora Júlia me lembrou ontem, lá em casa, esse ano, a minha família foi um culto, mas eu não vi 2, porque estava passando mal, e o outro foi porque o carro quebrou, lembra? E eu tive que vir lá da cidade para cá de um reboque, mas eu estava passando mal, irmãos, que eu pensei que eu fosse, estava mal mesmo. O general não vence a guerra sozinho. Ele vai morrer. Somos poucos agora. Somos poucos agora. Somos poucos agora. Somos poucos agora. Pense na sua família, somos poucos agora. Pense na célula, somos poucos agora. Somos poucos agora, mas trabalhando para sermos muitos. Aleluia. Eu creio e profetizo, vamos trabalhar em 2025 e esse lugar vai ficar pequeno para o número de pessoas que iremos receber. Vou repetir, eu creio e profetizo, vamos trabalhar em 2025 e esse lugar vai ficar pequeno para o número de pessoas que iremos receber. Eu creio e profetizo, vocês vão trabalhar em 2025 e aquele lugar vai ficar pequeno para o número de pessoas que vocês irão receber. Em nome de
Jesus. Concluindo, aleluia, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Dessa forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Quantos irmãos você quer aqui? Quantos irmãos você quer aqui? Quantos irmãos você quer aqui? Então você tem que dar a vida por eles. Jesus deu a vida por você, Breno. É tempo de você dar a vida por outros. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se não tiver quem se coloque na posição, não acontece, irmãos. Que tal esse ano de 2025 amarmos mais as pessoas e trazermos elas para a nossa igreja? Você é abençoado aqui? É abençoado aqui? Você é abençoado aqui? Você é abençoado aqui? Então vamos abençoar outros com essa mesma bênção. Glórias a Jesus. Senhor, eu selo essa palavra aqui. Pai, no nome de Jesus, nos dê ânimo, nos dê vigor, nos dê ousadia, Senhor. Ó Senhor amado, para esse ano de 2025, Senhor, trabalharmos, ó Deus, para sermos muitos, Pai. Para sermos muitos, Pai. Eu creio que o Senhor já está preparando o ambiente. Se necessário for, Senhor, faremos 2 cultos, Pai. Ó Senhor, no final de semana, se necessário for, Senhor, faremos no mesmo dia 2. Mas, Senhor amado, sabemos que o Senhor também está preparando algo para nós. Não sabemos o que virá, Senhor, mas será um ano, Deus amado, em que veremos, Senhor, muitos entrando por essas portas, Senhor, veremos, Senhor amado, muitos daqui, Senhor, indo às nações, muitos daqui, Senhor, indo às cidades, estados, para proclamarem o Teu reino, a Tua glória, Senhor, para fazer espalhar aquilo que temos vivido aqui. É um ano, Senhor amado, que nós veremos muitas curas, muitos sinais, muitos milagres, muitas conversões, batismos, em nome de Jesus, Senhor, eu selo, Senhor, essa palavra aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus.